Uma boa tarde a todos, cidade de Planalto, a paz do Senhor Jesus. Jesus falou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra do Senhor, ela vem se cumprindo. As profecias deste livro estão se cumprindo. Muitos ainda não perceberam. Muitos ainda estão dormindo. Muitos ainda estão distraídos, brincando, internet, rede social, jogando baralho, vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. E eu vim aqui trazer essa palavra para que você desperte, para que você não seja pego de surpresa no grande dia da vinda do Senhor. A palavra está em Romanos capítulo 8. Agora, porém, não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus libertou você da lei do pecado e da morte. De fato, Deus fez o que a lei não conseguia fazer. Por causa da fraqueza da carne, enviou o seu próprio Filho, em forma semelhante àquela carne do pecado. Em vista do pecado, Deus condenou o pecado na carne. Isso para que o mandamento da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois que vivem segundo a carne se interessam pelas coisas da carne, enquanto que vivem segundo o Espírito se interessam pelas coisas que são do Espírito. Ora, o desejo da carne leva para a morte, enquanto o desejo do Espírito leva para a vida e a paz. Isso porque o desejo da carne é inimigo de Deus, já que não se submete à lei de Deus, e nem poderia fazer, pois que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, desde o momento que o Espírito de Deus mora em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Mas se Cristo está em vocês, ainda que o corpo esteja morto pelo pecado, o Espírito tem vida pela justificação. Quantas pessoas hoje estão na carne? Quantas pessoas hoje estão procurando as coisas das terrenas, procurando os prazeres deste mundo, procurando viver a fornicação, continuando no adultério, praticando mentiras, falsidades, pessoas invejosas, pessoas que praticam macumba, feitiçaria, práticas que o Senhor abomina, obras de iniquidade e injustiça. Isso são obras da carne. Pessoas que ainda estão na idolatria. A idolatria não refere só a imagens, esculturas, mas também a pessoa que idolatra o dinheiro, a pessoa que adora mais a criatura que o Criador. Esses dias, lá em Araçatuba, perto da feira do estádio, eu vi um casal com 2 carrinhos de bebê. Em vez de dar os bebês, estavam carregando um cachorro. O cachorro estava até agoniado, ficar naquele carrinho, porque ele queria estar andando, ter liberdade igual a gente. As pessoas estão invertendo as coisas. Estão colocando mais, estão tratando mais os animais com carinho do que o seu próprio ser humano, do que o próximo. Obras da carne, obras de injustiça. Estão colocando mais os animais do que uma criança num carrinho de bebê. É incrível umas coisas dessas. Tratam mais bem um animal do que o seu próprio próximo. Um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou teu próprio irmão. Então você vê como que o mundo está de cabeça para baixo. As coisas estão invertendo. Homens com homens, mulheres com mulheres. Adultério para tudo quanto é lado. Traições, mentiras, falsidades. Todo tipo de iniquidade que neste mundo.
Quanta maldade que a gente vê nesse mundo. Por quê? Porque as pessoas ficam procurando coisas da carne e não procuram as coisas do Espírito, que é a palavra de Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, se mora em vocês, ele que ressuscitou o Cristo dos mortos dará vida também aos corpos mortais de vocês, por meio do Espírito dele que habita em vocês. Assim, portanto, irmãos, não temos uma dívida para com a carne, para vivermos segundo a carne, porque se você vive segundo a carne, morrerá. Ao contrário, se por meio do Espírito vocês fazem morrer as obras do corpo, viverão. De fato, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravos, para de novo estarem com medo, mas receberam um espírito de filho adotivo, por meio qual clamamos Abba Pai. É o próprio Espírito que se une ao nosso espírito, para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros e co-herdeiros de Cristo, uma vez que sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Peço, pois, que os sofrimentos do tempo presente não tem comparação com a glória que deverá revelar-se em nós, porque a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Na verdade, a criação ficou sujeita ao fracasso, não porque quis, mas por vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também ela seja libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois bem sabemos que a criação inteira geme e sofre, até agora com dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperançosos, a redenção do nosso corpo, pois na esperança já somos salvos. Uma esperança que não se vê, não é mais esperança? Quem espera alguma coisa que já está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é na perseverança somente que o aguardamos. Quando você persevera naquilo que você não vê, naquilo que você não viu, quando você crê num Deus vivo, que é Espírito, naquilo que você não o viu, mas crê, você que aguarda um grande dia a esperança de poder estar com o Senhor. Mas se você estiver na carne, dificilmente você entrará no reino, porque a palavra lá em Gálatas 5 fala que as obras da carne, adultério, feitiçaria, idolatria, imoralidade sexual, sodomia, orgia, todo tipo de obras da carne, obras de iniquidade e injustiça, mentira, falsidade, inveja e outras coisas. A palavra diz que quem pratica tais coisas não herdará o reino do céu. Então, para entrar no reino, tem que ter santidade, tem que buscar Deus em espírito e em verdade, tem que abandonar os ídolos, tem que abandonar a feitiçaria, tem que abandonar as orgias, as sodomias, homem com homem, mulher com mulher, porque isso é contra o princípio do Criador. Porque no princípio Deus fez homem e mulher, não fez homem com homem, e nem mulher com mulher. Deus constituiu o primeiro ministério, que foi a família. E hoje o sistema, o mundo quer inverter as coisas, como se a gente tivesse que aceitar uma boa. E nós, como cristãos, com a igreja, devemos alertar que não devemos concordar. Devemos sim se levantar contra todas essas heresias, contra todas essas abominações, que são contra os princípios de Deus, que são contra os valores que o Senhor deixou. Porque essas coisas, eles querem implementar a força, criando suas próprias ideologias. Todos devemos aceitar numa boa. E não é bem por aí.
Não é bem por aí. Então, a gente tem que estar atento, amados. Quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Mas os frutos do Espírito é amor, bondade, benevolência, fé, mansidão, temperança, benignidade. Essas coisas não existe lei. Mas quem estiver no adultério, na sodomia, na feitiçaria, na idolatria, no adultério, não poderá herdar, não poderá entrar no reino dos céus. Porque a palavra de Deus é bem clara em questão a isso. É tempo, planalto, de se arrependerem. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode. Porque Jesus está voltando. A palavra do Senhor e as profecias deste livro estão se cumprindo. É tempo de despertamento. É um tempo para o povo acordar e colocar a sua vida em ordem com o Criador. Aquele que fez os céus e a terra e tudo que nele existe. Aquele que um dia se fez homem no meio de nós, se tornou carne como nós. Como fala em Isaías 53. O servo sofredor, o braço do Senhor. Veio em forma humana, sem aparência, sem formosura, e não era atraente entre os homens. Homem de dores. Mas a sua boca não tinha nenhuma mentira. Levado para o matadouro, e não abriu sua boca. Levado como ovelha diante de um tosqueador, e não abriu sua boca. Foi mudo. É a esse que devemos dar a honra e a glória, porque foi Ele que pagou pelos nossos pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo. Como fala em Isaías 53. Continuando aqui, Romanos 8. Pois na esperança já somos salvos. Uma esperança que se vê não é mais esperança. Quem é que espera uma coisa que já está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é na perseverança que ansiosamente o aguardamos. Desse modo, vem o Espírito em socorro de nossa fraqueza. Pois nem sabemos o que convém pedir. É o próprio Espírito que intercede com insistência por nós. Com gemidos que não se exprimem, e aquele que somos corações. Sabe qual é o desejo do Espírito? Pois é de acordo com Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. E nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o projeto dele. Pois aqueles que Deus antecipadamente conheceu, a esses também predestinou a terem a mesma imagem do seu Filho, de modo que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aqueles que chamou também os justificou, e aqueles que ele justificou também o glorificou. Amado, você que está ouvindo essa mensagem hoje, da cidade de Planalto, às vezes você tem um chamado, mas você está aí ainda, dormindo. Deus tem chamado para você. Não resista ao chamado do Senhor. Não resista. As provações que a vida nos oferece, Deus coloca de acordo com aquilo que você possa suportar. Deus não coloca provações a mais do que você não possa suportar. E você que está ouvindo hoje essa mensagem, Planalto, moradores de Planalto, para que é tempo de se arrependerem. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de voltar ao primeiro amor. Se arrependendo, abandonando os ídolos, abandonando as obras de feitiçaria, todas as obras que não agradam o Senhor. Voltemos ao Senhor enquanto é tempo, porque tudo está se cumprindo. Os sinais estamos vendo, os sinais da natureza. A gente estamos vendo o calor aumentando cada vez mais, os dias passando cada vez mais rápidos. É palavra, a palavra diz que os dias serão cada vez mais abreviados. Cada vez mais os dias serão abreviados.
A gente pode perceber como estão passando muito rápido. E a palavra diz que se os dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Então é tempo de se consertar. O dia e a volta do Senhor Jesus ninguém sabe. Não cabe a nós e nem ao próprio Filho, mas somente ao Pai que está no céu. O dia e a hora Ele não deixou marcado, o dia exato. Mas Ele falou que deixaria os sinais. E estamos vendo isso. O mundo está sendo preparado. O mundo está sendo preparado para um governo do anticristo. O mundo está sendo preparado para um governo único. O mundo está sendo preparado para uma religião única, para uma economia única, para uma moeda única, através de tecnologia. E esse homem do pecado, ele vai poder ser onisciente através da tecnologia, através de satélites. É como fala lá em Isaías: eu subirei acima dos céus, das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Como que o inimigo de Deus pode ser semelhante ao Altíssimo, se ele foi expulso de lá? Mas hoje, através de tecnologia, é possível ele subir o mais alto, através de satélites, através de tecnologia, e querer ser semelhante ao Altíssimo, e querer ser semelhante ao Deus vivo, e assim se passando por Deus. Então acorda, povo, acorda, Planalto, acorda, católico, acorda, você evangélico, para que ninguém vos engane, porque a palavra do Senhor vem se cumprindo. A palavra diz que viriam muitos falsos cristos. Quantos falsos cristos já não têm aparecido? Quantos falsos profetas que ficam trazendo revelação, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai mudar a sua vida? Cuidado, se prepare, porque a coisa vai apertar. A coisa vai apertar cada vez mais. E para entrar no reino do céu é apertado o caminho. Porque largo é a porta que leva à perdição. Mas para entrar nos caminhos do Senhor é apertado. É doído. É moído. Não é fácil andar nos caminhos do Senhor. Procurar andar em obediência à tua palavra. É apertado o caminho, mas se leva para a vida eterna. Agora existe a porta larga, a porta fácil. Só que a porta fácil, ela vai te levar para a perdição. Vai te levar para o sofrimento eterno, no lago de fogo e enxofre, para quem foi destinado, Satanás e seus anjos. Não escolha este caminho. Não escolha o lado fácil, a porta fácil, porque ele vai te levar à perdição. O que adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes é melhor você passar dificuldade, você passar provação, você passar tribulação, você passar lutas, mas andar no caminho do Senhor e entrar na vida eterna, do que querer uma vida fácil e descer para o lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. É tempo, Planalto, de se arrependerem. É tempo de colocar a mão na consciência. É tempo de cada um analisar a si mesmo e não ser enganado por falsos cristos, falsos pastores que têm se levantado no mundo afora. A palavra do Senhor diz em Mateus 24, não se engane. O próprio Senhor Jesus falou que nos últimos dias viriam muitos no nome dele, falando: eu sou Cristo, eu sou o Messias. Enganaria muitos. Por isso que eu falo, a gente tem que estar em obediência à palavra, andando, compreendendo as Escrituras e andando conforme a tua santa palavra. Procurar viver em obediência, para que você seja salvo, você, tua casa e tua família. Continuando aqui, Romanos capítulo 8.
versículo 31. Então o que diremos sobre isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que não poupou o seu próprio filho, ele que não poupou o seu próprio filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mesmo fala que não poupou nem seu próprio filho. Deus não poupou nem o seu próprio filho, Jesus Cristo. Se ele não poupou o seu próprio filho, você acha que ele vai poupar a nós? Será que nós não vamos ser provados também? Então, para você entrar no reino do céu, você tem que ser provado. Você tem que ser refinado. Você tem que ser moldado, lavado, purificado no sangue do Cordeiro. Senão, não tem como entrar no reino do céu. Então é necessário que você seja provado. É necessário que você seja provado, tribulado. Senão você não vai entrar no reino. Então, para entrar no reino do céu, é caminho apertado. É difícil. E aqui em Romanos, o próprio Senhor diz que Ele não poupou nem o seu próprio filho. Ele não poupou nem o seu próprio filho. Imagine a nós. Se Ele não poupou o seu filho, Ele não vai poupar nós também. Então é tempo. É tempo de analisar a si mesmo. Continuando aqui. Quem acusará os eleitos de Deus? O mesmo Deus que justifica. Quem condenará? Cristo Jesus? Ele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Assim está escrito: por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos bem mais fortes que vencedores. Graças àquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente, e nem o futuro, e nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você está preparado para ser tribulado? Você está preparado para ser morto? Está preparado? Se tiver que passar fome e permanecer no amor a Cristo? É uma pergunta que faço para a cidade de Planalto hoje. Estão preparados a suportar a fome, a nudez, a perseguição, a espada? Estão preparados para isso? Se não estiverem preparados, não suportarão, porque os dias serão maus. Os dias são maus. E a palavra do Senhor deixa bem claro aqui em Romanos 8. Se você quer ser salvo, se você quer entrar no reino do céu, se você quer participar da nova Jerusalém celestial, você tem que renunciar a si mesmo. Você tem que renunciar os prazeres da carne. Você tem que renunciar à idolatria. Você tem que renunciar à feitiçaria. Você tem que renunciar ao homossexualismo. Você tem que renunciar ao adultério. Você tem que renunciar à falsidade, à mentira. Você tem que renunciar os prazeres deste mundo. Está preparado para um dia perder tudo?
Estão preparados para um dia você perder tudo aquilo que você conquistou? Será que a igreja de hoje está preparada? Será que os católicos estão preparados? Será que realmente os evangélicos estão preparados? Será que a igreja, toda a igreja, realmente está preparada? Pelo que vemos por aí, nem muitos estão preparados ainda. Nem todos estão preparados. O evangelho é loucura para os homens. O verdadeiro evangelho é loucura. A minha família foi embora por causa do evangelho. Porque não suportavam esta mensagem aqui. Me chamavam de louco, de doido, porque pregava a verdade. Mas decidiram ir embora. Mas eu oro por eles, para que um dia eles possam encontrar luz em Cristo Jesus. Mas você tem que estar preparado. Está preparado para perder até aqueles que você mais ama. Muitas vezes, os seus próprios inimigos serão de dentro da sua própria casa. O próprio inimigo serão os que estão de dentro da sua própria casa. Serão seus maiores inimigos. Quando a gente tem perseguição na rua, ou tem algum levante, porque a gente fala a verdade, principalmente quando falamos de idolatria. Muitos não gostam quando falamos das falsas religiões, das falsas igrejas, dos falsos profetas, quando denunciamos o que está escrito. É normal ser levante, ter perseguição. Mas o pior inimigo não está nas ruas. O pior inimigo hoje está dentro de casa. Porque o próprio Senhor Jesus, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. E o seu próprio povo ainda continua o rejeitando até hoje. Eles ainda esperam por um Messias. Os judeus ainda esperam por um Messias. Por isso que Israel sofre tanta guerra. O povo lutando por um pedaço de terra. Eu sei que lá tem os verdadeiros, mas tem aqueles que não creram no Mashiach, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo. E o anticristo, ele se assentará lá. Ele se assentará lá no terceiro templo em Israel. Ele vai imitar tudo de Deus. Ele vai querer ser como Deus. Ele vai fazer sinais e maravilhas ilusórias. Assim como o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, em suas cartas. O apóstolo Paulo, ele alertava que antes da volta de Jesus viria a apostasia. E a apostasia já está acontecendo nos dias de hoje. Igrejas de fundo preto, igrejas, pessoas rodopiando na igreja, pessoas zombando com o evangelho, escandalizando o evangelho. Hoje ninguém leva mais a sério o evangelho. Tem muita apostasia hoje. A falta de fé. A falta de fé das pessoas. Procurando a cura na ciência.
Não é à toa que criaram a pandemia para mandar vacina no povo. Foi isso que eles fizeram, para que você ficasse dependente da ciência, sendo que você pode ser salvo pela fé em Jesus. Então, é tudo um teatro orquestrado. Isso foi profetizado pelo Senhor Jesus, profetizado pelo profeta Daniel, como fala em capítulo 12, sobre o fim dos tempos. Se você pegar lá Daniel capítulo 12, versículo 4, o profeta Daniel, ele fala, o anjo fala para ele, Daniel, certa palavra, no fim dos tempos, muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Estamos vendo hoje o povo correndo para um lado e para o outro, em busca do melhor saber, em busca do maior conhecimento. Estão correndo de um lado para o outro, como barata. E a ciência está se multiplicando através da tecnologia, através da inteligência artificial. E através dessa inteligência artificial, é através dessa tecnologia que o anticristo vai usar, o homem do pecado, o filho da perdição, falado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que antes da volta de Jesus vem a apostasia, e que o filho do pecado se manifeste. E como que ele vai dominar o mundo? Como que ele pode ser onisciente como Deus? Tecnologia, o olho que tudo vê. Eu subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Como que ele pode ser semelhante ao Altíssimo? Tecnologia, satélites. É possível. Então tudo está se cumprindo o que o profeta Daniel falou em capítulo 12. Assim como o apóstolo Paulo já tinha alertado a igreja de Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. E hoje eu venho alertar você, católico, evangélico, espírita, seja ateu, para que você não seja enganado. Porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Ainda há tempo de voltar para o Senhor. Ainda é tempo de arrependimento, porque a graça ainda está aberta. A graça está aberta. É tempo de cada um olhar, cada um a si mesmo, analisar a si mesmo. Para não ser pego de surpresa no grande dia. Assim como foi na época de Noé. Naquela época, Noé, construindo aquele barco enorme, o povo chamava ele de louco. Para muitos vão falar, esse cara que está pregando, gritando aí, parece um louco. Vai ser a mesma coisa, muitos vão falar isso. Porque evangelho é loucura para os homens. Foi assim com Noé, chamaram ele de louco. E ele montando aquele barco enorme, tudo com a ordem de Deus. Quando veio o dilúvio, quando Noé entrou com a sua família, Deus abriu as comportas do céu. Ele abriu as comportas do céu. Só salvou Noé e sua família. Lá em Sodoma e Gomorra, só salvou Ló e suas 2 filhas. Nem a esposa dele se salvou, porque ela olhou para trás. E o anjo tinha pedido para ela, não olhe para trás. E ela desobedeceu e virou uma estátua de sal.
Naquela época, Deus salvou somente 3 em Sodoma e Gomorra. Só 3 se salvou. Noé, na época de Noé também, só foi Noé e sua família. A palavra diz, assim diz o Senhor, o que o Espírito diz à igreja. As igrejas. O povo naquele tempo de Noé comia, bebia, festejava, dava-se em casamento. Aí veio o dilúvio e arrastou todo mundo, não sobrou ninguém. Só salvou Noé e sua família. Lá em Sodoma e Gomorra, Abraão suplicou para Deus, porque tinha justos lá. E Deus enviou anjos para salvar Ló e sua família. No entanto, somente Ló e suas filhas se salvaram. Fugiram para as montanhas e a cidade inteira foi destruída. Assim também como nesta cidade, nesta nação e no mundo inteiro, se o povo não se arrepender dos pecados, não andar em obediência à palavra dele, vai sofrer a ira de Deus. Vai sofrer o juízo de Deus. É tempo de cada um analisar-se a si mesmo e ver onde tem que mudar, onde tem que se consertar, para não ser pego no grande dia. Jesus virá como um ladrão. Ele não avisa o dia que vai vir. O ladrão, quando vai roubar tua casa, ele não vai avisar. Mas se você estiver vigiando, ele vai ser pego de surpresa. Assim também será a vinda do Senhor. Você tem que estar preparado. Você tem que estar vigiando. Você tem que estar cheio de azeite. Se preparem, Planalto. Busquem ao Senhor quando se pode. Arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. A palavra está se cumprindo. Apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala que Deus, o próprio Deus vai permitir que o espírito do erro haja, o homem do pecado se manifeste, para julgar aqueles que rejeitaram a tua palavra, para julgar aqueles que rejeitaram os seus ensinamentos, para julgar aqueles que rejeitaram o seu sacrifício. A Bíblia fala que o próprio Deus permite para aqueles que rejeitam a verdade, para aqueles que rejeitam a palavra que o poderia salvar. Então ele permite que esse espírito do erro haja, para aqueles que o rejeitam sejam julgados. É tempo de se arrependerem. É tempo de voltar para o Senhor. Planalto. Comece a ler a Bíblia. Comece a ler as Escrituras. Não se deixe ser enganado por falsos cristos, por falsos mestres, por falsos pastores, por falsos profetas, que vem trazer para você revelação, que vem trazer para você profecia. Quer revelação? Isaías 53. Isaías 53 fala da maior revelação, que fala do Messias. Você quer profecia? Lê as Escrituras.
E você vai ver que todas as profecias que estão nesse livro estão se cumprindo. Não fica atrás de revelação aí, de fulano, de beltrano, que fica aí em TikTok, Facebook, falando que sua vida vai ser próspera, que Deus tem algo para você. Cuidado. Cuidado com esse tipo de profecia. Cuidado com o espírito de adivinhação. Cuidado, para que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo fala, cuidado para que ninguém vos engane. Jesus fala em Mateus 24, cuidado para que ninguém vos engane. Então é tempo de voltar para o Senhor e vigiar para não ser enganado. É tempo de cada um analisar a si mesmo. Amém? Louvado, exaltado, glorificado seja o nome santo de Jesus. Bom, meus amados, né? Terminando aqui mais a pregação, Planalto. A caixinha de som aqui descarregou. Infelizmente lá em Buritama, mas né, não consegui gravar. Deu problema de conexão lá. A internet não funciona lá. O Wi-Fi do rapaz não deu certo. Coloquei, mas não funcionou. Mas a mensagem foi dita, foi passada, né? Passamos Zacarias, deixamos alguns panfletos. Vim aqui agora em Planalto, deixando essa mensagem aqui na praça. Tem umas pessoas lá jogando baralho, né? É igual lá na minha cidade lá, ficam jogando baralho todo dia. Fica lá distraído com baralho. Estou aqui na praça aqui pregando. Infelizmente a caixinha de som também descarregou. Aí tem que ser na voz, né? Tem que pedir pro Senhor dar voz de trombeta. Agora, irmãos, vou aqui dar uma paradinha aqui, né, encerrar o vídeo, para poder panfletar um pouco, né? Entregar uns panfletos aqui. Irmãos, as coisas estão apertando, irmãos. Quero agradecer aqui, né, pela intercessão de vocês. Vocês que têm orado por mim, pelo irmão Manuel, né, por outros pregadores, evangelistas que o Senhor tem levantado nesta nação, para que esse evangelho continue sendo pregado, irmãos. Precisamos, irmãos, colaboração, ajuda, se puder, aquilo que Deus propõe em coração, né? A gente não pode exigir nada, né? Mas também as orações também ajudam muito a gente. As orações de cada um ajudam, para que esse trabalho, irmãos, continue sendo levado. E Deus nos dando condições aí, até o último dia, né? Temos que continuar trabalhando até o último dia, né? Não podemos parar. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, a vida de cada um de vocês, né? A todos os irmãos que acompanham o canal, que compartilham, que Deus abençoe a vida de cada um, né? Que o Espírito Santo conceda muita paz, né, nos vossos corações, paz nas vossas mentes, nos vossos corações, nas vossas almas, né? É que o Espírito Santo que venha trazer essa paz para nós, né, irmãos? Venha trazer essa esperança, essa paz nos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos, cada um. Que agora, irmão, vou encerrar aqui. Agora é trabalhar novamente, agora é panfleto. Tem mais uns panfletos aqui, vão acabar de terminar de entregar. Fiquem na paz, irmãos. Que Deus acompanhe vocês, né? Somos aqui, né, guerreiros, né? Essa batalha, junto com outros irmãos aí. Irmãos, estamos precisando de mais trabalhadores, né? É como diz a palavra, né? A seara é grande, mas ainda trabalhadores são poucos. Se cada cidade dessa, irmãos, que nós vamos pregar, ou a gente desse uma mensagem, irmãos, Deus levantasse pelo menos dois pregadores e fizessem isso em cada bairro. Irmãos, o evangelho ia ser programado de um jeito, irmãos, que ia causar muito despertamento, com certeza.
Mas eu creio, irmãos, que Deus vai, através das nossas mensagens, minha, do irmão Manuel e de outros pregadores, evangelistas que o Senhor tem levantado, eu creio que o Senhor vai, né, levantar, né? Vai levantar mais pregadores, né? Mais trabalhadores para o teu reino, para que ele seja pregado a toda criatura. Que Deus abençoe, irmãos, e a vida acompanhe cada um de vocês. Amém? Fiquem na paz, todos vocês.